dia a todos. Eu sou Henrique Faulhaber, sou conselheiro do Comitê de Gestão da Internet e hoje vou moderar esse debate aqui sobre regulação relacionada ao reconhecimento facial e os desafios e oportunidades que temos nessas tecnologias. Hoje eu vou ter aqui conosco o Rafael, da USP, a Luíse, do Instituto Igarapé, e a Bárbara, do IDEC. Né? Quer dizer, eu acho que o tema é muito importante, interessante, eu acho que deve suscitar bastante debate, por conta de que essa questão do reconhecimento facial é um desafio regulatório muito grande, né? Pelo fato de ser um dado biométrico e, portanto, sensível, e, do lado da tecnologia, muito investimento feito, né, tanto na academia quanto nas empresas, no sentido de desenvolver cada vez mais as tecnologias. Então, se formos pensar, por exemplo, na questão de inteligência artificial ou analytics, big data, como foi falado aí no keynote, na própria questão da internet das coisas, quer dizer, é uma área super, vamos dizer, em desenvolvimento. Quer dizer, a gente vai falar aqui, provavelmente, de alguns falsos positivos que estão acontecendo no sentido de identificar erradamente as pessoas através dessas imagens, mas eu acho que a gente deve ter em mente que a tecnologia está envolvendo muito rápida, e essas áreas, particularmente de aprendizagem de máquina, de Big Data Analytics, é uma área que, certamente, as atenções das empresas e dos pesquisadores estão super voltadas. Então, esses problemas que a gente tem hoje, esses efeitos colaterais, eles tendem a diminuir. Então, o desafio regulatório só aumenta. Né? No caso da internet das coisas, naturalmente, as câmeras são sensores, mas, quer dizer, desculpa a provocação, na verdade, as coisas somos nós. Né? Então, é uma área que, certamente, em tempos de indústria 4.0, em tempos de vigilância cada vez maior, certamente isso aí vai trazer e traz impactos regulatórios importantes na questão da privacidade de dados pessoais. Eu acho que o debate é muito bom, a gente tem aqui especialistas aqui no tema, né? E acho que a gente vai poder tirar proveito dessa discussão super rica e complexa de uma maneira muito boa. Eu queria começar chamando o Rafael, que é doutor e professor da USP, para começar a fazer a primeira apresentação. Muito obrigado, Henrique. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui neste seminário. Cumprimento a Luíse, a Bárbara, minhas companheiras de painel, o Henrique novamente. Agradeço ao Comitê Gestor da Internet no Brasil e o Núcleo de Coordenação do Ponto BR pelo convite para vir até aqui hoje. Eu não peguei o clicker. É esse aqui? Então tá bom. Obrigado. Fiquei com medo do seu botão do alarme de incêndio, falei melhor perguntar. Todas e todos vocês sabem que tecnologias de reconhecimento facial são objeto hoje de um verdadeiro cabo de guerra entre seus entusiastas e seus detratores. Né? De um lado, elas corporificam, assim, reúnem toda a empolgação que a gente tem com as possibilidades abertas por essas novas tecnologias, já objeto de tanto investimento, como o Henrique salientou, e, por outro lado, também elas despertam preocupações e precauções com os potenciais danos a direitos que o seu uso, eventualmente mal regulado, pode acarretar. Né? Então, de um lado, há desde posições de acadêmicos, ativistas e organizações da sociedade civil que reclamam o banimento do uso dessas tecnologias, pelo menos em determinados contextos, notadamente para fins de vigilância e monitoramento em espaço público, enquanto há, de outra parte, uma grande empolgação, entusiasmo e energia despendida em fazê-las serem incorporadas por uma quantidade cada vez maior de tecnologias e de espaços. Isso vale tanto para o poder público quanto para empresas do capitalismo de dados, certo? Então, essas forças antagônicas levam também a tendências
antagônicas, né, e caminhos diferentes que podem ser trilhados. Um deles, como seguramente muitos de vocês sabem, é o do banimento. Já foi adotado em algumas cidades dos Estados Unidos. São Francisco foi a pioneira, seguida pela sua vizinha ali da Bay Area, Oakland, e pouco tempo atrás por Somerville, Massachusetts, uma cidade que também baniu o uso da vigilância através de tecnologia de reconhecimento facial em espaços públicos. São leis municipais de aplicação no âmbito dos condados, mas no contexto americano isso é relevante porque envolve uma grande parte da tarefa de segurança pública, já que limita a atuação policial. Talvez um pouco no meio do caminho, eu destaquei aqui autoridades de proteção de dados, tanto em nível nacional quanto no nível europeu, que têm manifestado preocupação, chamado atenção e prometido regulações que sejam muito mais restritivas do que aquelas que hoje existem para garantir os direitos dos cidadãos, mas eu deveria destacar também que mesmo empresas de tecnologia, a Microsoft é exemplar nesse sentido, vieram a público dizer que reconhecem que a tecnologia precisa de uma regulação mais restrita do que aquela que hoje existe. Mas, de todo modo, isso é objeto de uma, talvez esse seja o caminho intermédio, de uma precaução constante, de uma observação atenta dessas autoridades. E, na terceira via, algo que eu chamaria de digamos assim, uma empolgação quase juvenil, entusiasta, ilimitada, com a promessa de eficiência, precisão, objetividade, ignorando, talvez, os problemas, os riscos e, de certa forma, fantasiando as vantagens da tecnologia. Isso aqui, não sei quantos de vocês conhecem, é um projeto de lei que foi lido há mais ou menos um mês na Câmara de Vereadores de São Paulo, que estabelece... Minha área original é História do Direito, então eu vou usar alguns termos de história. Havia códigos de posturas municipais na Primeira República que diziam respeito assim, às infrações que eram objeto de preocupação dos inspetores de quarteirão, e todo tipo de arruaça e comportamento socialmente incômodo. O Código de Posturas de hoje pede para que nós não atravessemos a rua olhando ao celular, impõe multas de R$150 a R$300 e exige, porque a prefeitura deve usar software de reconhecimento facial para identificar os autores dessas infrações. Claramente, um uso empolgado, talvez desmedido, ignorando muitos dos riscos que se apontam para essas tecnologias. Certo? Então, diante desses cenários, o que nós devemos considerar? Minha proposta é, de um lado, as imperfeições que nós sabemos que existem nessa tecnologia, porque qualquer tecnologia tem as suas, e, de outro lado, quais são os potenciais de lesões a direitos que essas imperfeições podem acarretar. Uma muito conhecida, muito comentada por quem percorre a bibliografia da área, é a existência de vieses no funcionamento dessas tecnologias. Toda tecnologia é passível de falhas, mas não necessariamente as falhas são orientadas a grupos específicos. Eu chamo de viés, portanto, uma falha que não é isonômica entre os diferentes grupos atingidos pela tecnologia. Essa aqui é a Joy Bolamuini, que é uma pesquisadora do Media Lab do MIT, e esse vídeo faz parte de um projeto no qual ela apresenta uma grande pesquisa dela chamada Gender Shades. Nessa pesquisa, ela conta que um dia ela se sentou em frente a uma câmera que era munida de tecnologia de reconhecimento facial, o amigo dela apresentando. Veja isso, ela pegou e sentou e a câmera não reconhecia o rosto dela. Quando ela, então, vestiu uma máscara branca, e ela falou, puxa, mudei a luz, mudei de posição, me afastei, me aproximei. Quando ela vestiu uma máscara branca, a câmera reconheceu a face, o que a levou a construir a hipótese bastante plausível, àquela altura, de que havia um problema, uma diferença de desempenho muito sensível na identificação de pessoas, a partir da cor da sua pele. Ela extrapolou isso numa pesquisa maior, cujos resultados são conhecidos, que apontou a diferença de desempenho entre identificadas mulheres e identificados homens, e pessoas de pele mais escura e pessoas de pele mais clara. Quanto mais escura a pele, maior a dificuldade da identificação correta.
a ponto de, nas situações nas quais a pele era muito escura, né, o índice de erro na identificação de sexo, homem ou mulher, chegava perto de 50%. Considerando que a gente tem duas categorias, né, isso é mais ou menos como tirar no cara ou coroa, né? Ela extrapolou essa pesquisa, porque a pesquisa original envolvia 3 tecnologias. Depois, ela incluiu outras 2, junto com uma parceira pesquisadora, a Deborah Raji, da Universidade de Toronto, e avaliaram, então, vocês vejam aqui, eu destaquei em vermelho, que para mulheres de pele mais escura, DF é Darker Females, mulheres de pele mais escura, o índice de erro chegava, em alguns casos, a mais de 30%. Né? Este é, sem dúvida alguma, um problema que a tecnologia precisa enfrentar, mas ele não é o único, porque este problema é potencializado pelos diferentes usos que podem ser feitos da tecnologia, que não têm o mesmo desempenho em todos esses usos. Então, a tarefa de autenticação, em geral, impõe um desafio menor à tecnologia, porque é uma pessoa parada na frente de uma câmera que busca identificá-la, oferecendo o seu rosto para ser reconhecido, de modo a tecnologia poder dizer se ela é quem ela diz que é. A tarefa de identificação é diferente, porque ela trabalha com uma galeria enorme, digamos assim, dos procurados pela polícia, e não alguém que você disse que era e que a tecnologia está tentando identificar, e tenta pensar dentro de uma grande multidão quem são as pessoas que têm um nível de semelhança suficiente àquela tecnologia, de modo a poderem ser apontadas como reconhecidas. Na tarefa de autenticação, a inconveniência causada pela falha é menor. Bom, eu vou ter que, então, me autenticar de uma outra maneira, né? Quem usa reconhecimento facial no celular e quando acorda de manhã, né, parece que uma manada de elefantes dançou em cima da sua cara a noite inteira, às vezes você está tão amassado que você não é reconhecido, ou óculos, ou coisas do gênero, você vai põe a senha, põe a digital. No caso da identificação, notadamente para usos de vigilância e segurança pública, a consequência é, assim, notoriamente mais desagradável quando você é equivocamente identificado, né? A tecnologia funciona, algumas formas da tecnologia funcionam destacando elementos visíveis da sua face, separando-os em categorias e depois buscando, por sobreposições, pessoas que tenham a mesma tonalidade de pele que a sua, o mesmo formato de olho que o seu, o mesmo formato de nariz, o mesmo formato de boca, a mesma distância. Essas categorias são, então, sobrepostas, e aí, verificando quem há correspondência em todos esses círculos concêntricos, estabelecendo um ranking, e esse ranking afirma, então, que quem tiver semelhanças acima de um certo parâmetro, que é fixado a partir do quanto você quer estipular de margem de erro, você terá, então, uma identificação. Fizeram, na final da Champions League, em 2017, Real Madrid e Juventus, para quem se lembra, em Cardiff, onde foi o jogo, em Gales, um teste com as estimadas 170 mil, desculpem, apertei o botão errado, com as estimadas 170 mil pessoas que chegaram à cidade para o jogo, né? 173 pessoas foram corretamente identificadas dentro de um banco de dados, no universo de 170 mil, o que pode sugerir um índice de 98,7% de acerto como um índice altamente positivo, mas para as 2.297 pessoas que foram equivocadamente identificadas, né, os dissabores poderiam ser muito grandes se não se tratasse apenas de um teste, né? Portanto, é uma tecnologia voltada, que objetiva o reconhecimento, com margens de erros que são estipulativamente fixadas, e que, nesse sentido, são, portanto, essencialmente arbitrárias, e, a depender de como essa régua seja modificada, as consequências podem ser muito graves. Além dessas imperfeições, ou dessas dificuldades que são inerentes ao funcionamento da tecnologia, é também possível impor obstáculos ao seu funcionamento através da criação de interferências. Ou elas podem ser intencionais, isso aqui é um ensaio fotográfico de pessoas, né, maquiadas e com penteados que buscavam elidir reconhecimento facial, mas elas podem ser não intencionais. Um chapéu, óculos, um cachecol que cobre um pedaço da sua
do seu rosto no dia de frio, tudo isso interfere no desempenho do seu funcionamento, certo? Passo, então, para a parte final da minha apresentação, que é o destaque dos direitos que podem estar potencialmente envolvidos e violados, a depender de como essas tecnologias sejam operacionalizadas. O primeiro e mais óbvio deles é o direito de não ser discriminado, né? A gente já sabe, desde antes da tecnologia existir, que a atuação do sistema de justiça criminal não é uniformemente distribuída entre a população e as pessoas que têm, né? Pessoas negras e pessoas de regiões mais pobres da cidade são desproporcionalmente afetadas pelo funcionamento do sistema de justiça criminal. Nesses casos, existe uma grande interferência na esfera de liberdade de uma pessoa, e se essa interferência é aumentada pelo fato de se empregar uma tecnologia que tem um índice de falha que não é uniformemente distribuído entre os diferentes grupos da população, as pessoas que pertencem ao grupo da população para quem a tecnologia funciona pior, sofrerão um tratamento prejudicial pelo simples fato de pertencerem àquele grupo. Isto é o beabá da discriminação. Discriminação funciona exatamente assim. Uma pessoa sofre consequências adversas e injustas pelo simples fato de pertencer a um determinado grupo, nesse caso aqui, potencialmente étnico, certo? E uma das vantagens que é apontada para a tecnologia seria a eliminação do viés que todos nós sabemos que existem na atividade de policiamento. Mas é importante destacar que a tecnologia não combate essa atuação enviesada de princípio, porque a alimentação dos bancos de dados continuará sendo feita pela atividade de policiamento e de criminalização primária que pré-existe a tecnologia. Isso aqui é uma imagem real, e não é que eu fui procurando, né, da sequência de bancos de dados, de mandados de prisão em aberto hoje no Brasil, 150 mil mandados de prisão em aberto, né? Este é o universo de pessoas que será, por aproximação, identificado ou não identificado, por uma tecnologia que já se provou funcionar pior, quanto mais escura seja a pele da pessoa. Portanto, é ilusório imaginar que isso vai eliminar o tratamento discriminatório, e talvez seja o caso da gente considerar que ele vai potencializar o tratamento discriminatório, porque o mal policial, o policial que age por engano ou por má-fé contra, né, um determinado público, um determinado perfil da população, não consegue, no universo de 2 horas, no universo de um dia, identificar equivocadamente 2.200 pessoas. Talvez ele precise de uma vida para identificar equivocadamente 2.200 pessoas, para tratar com injustiça 2.200 pessoas. A tecnologia agrega escala a essa alimentação que já é enviesada na sua base. Mas, mesmo que a gente conseguisse resolver isso, é importante a gente reconhecer que o modo como ela funciona exige que as pessoas sejam agrupadas a partir de características fenotípicas. Eu preciso, para conseguir fazer a aproximação, saber todo mundo que tem um determinado formato de boca, um determinado tipo de nariz, um determinado formato de rosto, evidentemente uma determinada cor de pele, e isso essa tecnologia seria, na minha opinião, a tecnologia dos sonhos de qualquer governo que fosse estruturado a partir de um princípio de diferenciação racial entre as pessoas, e potencialmente de supremacia de um grupo sobre um outro grupo. Ainda que nós não vejamos isso sendo intencionalmente aplicado hoje, a potência, a latência para esse uso está lá, né? É por isso que, por exemplo, o Luke Stark diz que tecnologias de reconhecimento facial são uma espécie de um plutônio da inteligência artificial. Pode até ter aplicações benéficas, mas é algo que é tão perigoso, tão perigoso, tão perigoso se for mal usado, que não vale o risco disso ser popularizado e ter o seu uso disseminado. Terceiro, muitas pessoas apontam, na literatura, a violação a um direito ao anonimato. E aqui tem um dado que é particular do Brasil. Normalmente, a construção do direito ao anonimato é uma construção cerebrina, né, uma construção intelectual que o deriva de outros direitos, porque não há outras constituições que estabeleçam textualmente um direito ao anonimato.
Como vocês sabem, a Constituição brasileira prevê o anonimato como uma cláusula restritiva no contexto de uma atividade de expressão de pensamento, de manifestação e de opinião. Essa aqui é a minha foto, se eu fosse fazer um meme. This says more about Brazil than soccer and samba, né? Como o Reginaldo Rossi fez, eu usaria essa foto do Batman do protesto, que, aliás, concorreu nas últimas eleições, mas não foi eleito, né? Não destoaria, mas não foi eleita. A Constituição, ao limitar explicitamente o direito ao anonimato para os contextos expressivos, pode ser lida como, a contrário sensu, permitindo e resguardando o anonimato para contextos não expressivos. Não dá para a gente interpretar a restrição a um direito de modo ampliativo. Portanto, se eu estou andando pela rua, em atividade não expressiva, se eu estou andando no transporte público, se eu estou num parque, se eu estou lendo um livro numa praça, não há razão para assumir que eu abri mão do meu direito ao anonimato e que eu devo estar sujeito a uma atividade perene, constante e permanente de identificação, ainda mais porque, inclusive, a atividade de identificação é regrada em lei e deve ser limitada a contextos nos quais haja suspeita da prática de um crime ou suspeita de que eu esteja portando ou documentos ou objetos que sejam relacionados ao crime. A Constituição traz um abacaxi para a liberdade de expressão, que é essa restrição ao anonimato, mas que, neste contexto, ele pode ter, né, traz um limão, talvez, que, neste contexto, vira uma limonada, certo? Quarto ponto importante, do ponto de vista de direitos, realmente para encaminhar para o final, porque eu só tenho 2 minutos, a existência de alternativas que sejam menos invasivas para cumprir muitas das tarefas que as tecnologias de reconhecimento facial se propõem a desempenhar. A primeira multa de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, recentemente aplicada na Europa pela autoridade sueca, envolvia o uso de reconhecimento facial por uma escola para verificar presença de alunos em sala de aula. E uma das razões invocadas foi justamente a existência de métodos menos invasivos para cumprir com igual eficiência e menor risco essa mesma tarefa. Quinto, consentimento. Muitas das circunstâncias nas quais o nosso consentimento é exigido nos apresentam as situações nas quais nós não poderíamos rejeitar o consentimento que nos é solicitado. Eu, recentemente, passei um tempo fora do Brasil, voltei, fui reativar meu celular da Claro. No meio do processo de reativação, a pessoa veio com o celular na minha cara. Eu falei, calma, né? O que está acontecendo? Não, veja bem, é para o seu bem. Tudo bem, posso ler os termos? Não, não tem termos, mas fica tranquila, a Claro é uma multinacional, ela nunca faria nada contra você. É verdade, eu ouvi isso. Eu falei, então, isso aí é um adesivo que ficava na tela do computador. Eu falei, você dá licença que eu vou tirar foto? Porque, pelo menos, do outro lado do adesivo, afixado na tela do computador, voltado para o atendente, estava escrito, durante a venda, informe o cliente que a foto é exclusiva para uso, então eu vou tirar foto disso, pelo menos. Não, não pode tirar foto. Eu falei, você só pode estar de brincadeira, né? O Alisson da imagem é protegido, mas eu que estou aqui sentado, sou obrigado a tirar foto para poder ter um telefone celular. Eu falei, bom, vou para outra. Descobri que a outra operadora, um colega me disse, a Vivo também estava fazendo a mesma coisa para novos chips, e que a Oi é quem, inclusive, fornece a tecnologia para o governo do Rio de Janeiro. Então, assim, veja, né? Difícil. Transparência, meu tempo já se esgotou, eu peço mais 1 minuto. Transparência. Submeti consultas via Lei de Acesso à Informação, fazendo perguntas muito básicas sobre o funcionamento da tecnologia. A resposta, não surpreendentemente, foi: desculpe, isso envolve segurança pública, área sensível, não temos como te informar, pergunte para a Oi. Se eu fosse perguntar para a Oi, o que a Oi diria? Desculpe, isso envolve segredo comercial industrial, não posso te informar. 2 condições que normalmente são opostas ao uso, ao exercício do direito de obter essas informações. Só para não dizer que eu sou uma pessoa muito negativa, um pessimildo da tecnologia, 3 casos apontados que me parecem sugerir benefícios deste uso de inteligência artificial aplicada a imagens para reconhecimento de determinadas situações, que não me parecem tão
perigosos. Primeiro, identificação de pessoas em locais inseguros e proibidos, mas não a identificação da pessoa, a identificação de um movimento, de que há um ser humano andando no trilho do trem do metrô, como aconteceu com este trágico caso do menino que morreu no primeiro semestre, né? Havia vídeo da criança andando no trilho do metrô. Talvez isso pudesse ter sido impedido se o disparo tivesse sido, se isso tivesse disparado um sistema de alarme. Movimentos de multidões, em contextos nos quais o comportamento de multidão pode ser associado a um princípio de tumulto. Isso também pode, sem identificar ninguém ali no meio, mas simplesmente o padrão de movimentação, é um uso que me parece menos arriscado. E terceiro, identificação de objetos suspeitos. Peço muitas desculpas pelo excesso de 3 minutos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Rafael. Ótima apresentação aqui, mostrando bastante os riscos inerentes ao uso público dessas tecnologias aí. Agora a gente vai passar para Bárbara Prado, que é advogada e pesquisadora do IDEC. Por favor, Bárbara. Bom dia a todos e todas. Como já apresentado, eu sou a Bárbara, eu sou pesquisadora e advogada do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bom, para quem não é familiarizado com o trabalho do IDEC, nós somos uma associação civil de consumidores que trabalha pela justiça e pelo equilíbrio nas relações de consumo, com respeito aos direitos garantidos, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, e nós trabalhamos com diferentes áreas temáticas. Então, nós trabalhamos com saúde, alimentação saudável, serviços financeiros, mobilidade urbana, energia e sustentabilidade, e, por fim, telecomunicações e direitos digitais, área na qual a gente luta pela universalização do acesso às telecomunicações e aos serviços de internet, com respeito à não discriminação e à proteção de dados dos usuários. Agradeço o convite, né, do CGI e do NICBR para estar aqui falando sobre esse assunto, que é reconhecimento facial, e que tem sido um assunto bastante importante na atuação do IDEC ao longo do último ano. Não sei quem já é familiarizado, mas nós, ano passado, em agosto do ano passado, entramos com uma ação civil pública contra a Via 4, a concessionária da linha 4 amarela do metrô de São Paulo, justamente porque nós identificamos que eles estavam colocando propagandas nas plataformas do metrô de São Paulo que eram capazes de captar as emoções dos usuários que passavam em frente a elas automaticamente. Isso estava sendo feito com violação aos direitos dos consumidores, considerando que não estava tendo nenhuma informação adequada a respeito dessa tecnologia ou consentimento. Inclusive, foi uma ação muito interessante, que foi a inicial foi elaborada com o auxílio técnico do PET Sociologia Jurídica, que é um grupo de estudos da Faculdade de Direito da USP, e também com o auxílio técnico da LAVITS, que é a rede de estudos sobre vigilância, a rede de estudos latino-americana de estudos sobre vigilância. Então, foi um trabalho muito interessante construído, e esse caso está em andamento agora no Judiciário, com algumas manifestações interessantes que já foram também protocoladas nos autos, por exemplo, da Defensoria Pública, que entrou como terceira interessada, do Instituto Alana, que entrou com amicus curiae, falando sobre o tratamento de dados especificamente de crianças e adolescentes, e também um parecer técnico elaborado pelo IRIS, o Instituto de Referência Internet e Sociedade, que foi recentemente também protocolado, e que está disponível também no site do IRIS, para quem quiser acessar. Mas esse caso da Via 4, na verdade, foi só o ponto de partida de uma atuação que tem sido até maior, né, de entendimento de como essas práticas de reconhecimento facial têm sido utilizadas pelo mercado. Então, desde que nós começamos esse trabalho, nós estamos vendo quais são as empresas que começam a utilizar essas tecnologias, como que elas estão utilizando essas tecnologias e quais são as finalidades de uso que elas, né, se referem. Então, ao longo desse último semestre, nós também enviamos cartas, né, com alguns questionamentos para algumas empresas, como, por exemplo, a Hering, a COD, a Zait, uma rede de supermercados de varejo, com alguns questionamentos sobre finalidade, questões de segurança, como que realmente elas estavam justificando e operando esse tratamento de dados. E, a partir disso, nós criamos alguns acúmulos nesse tema, né, que tem sido... A gente tem, inclusive, escrito sobre esse tema, em parceria com o Internet Lab. Nós estamos, inclusive, fazendo um documento de referências, de boas práticas e de recomendações a respeito disso, que vai, muito provavelmente, ser lançado até mês que vem.
E, bom, com base nisso, eu vou, enfim, falar mais profundamente sobre como funciona uma tecnologia de reconhecimento facial, porque eu acho que é bem importante que a gente parta dessas premissas para conseguir ter um debate conceitual mais aprofundado também sobre, né, até que ponto elas podem chegar. E, bom, o primeiro passo para uma tecnologia de reconhecimento facial começar a funcionar é a coleta da imagem da pessoa, que é um dado pessoal. Então, enfim, eu poderia estar com uma câmera aqui, visualizando todos vocês e fazendo essa coleta dessa imagem. Em seguida, existe a detecção facial. Mas o que é exatamente a detecção facial? Ela, na verdade, a aplicação de um filtro sobre a imagem que identifica um padrão de face e não face sobre aquela imagem. Então, ela só é capaz de responder se existe uma pessoa naquela imagem, sem fazer qualquer atribuição de inferências ou características sobre aquela pessoa. Em seguida, existe a normalização, que é a fase em que essas características da imagem são normalizadas, ou seja, a luz, a incidência de luz, a incidência de coloração, elas são atribuídas a um padrão para que a tecnologia consiga operar também da melhor maneira possível. Bom, em seguida, a normalização é que existe, de fato, a extração de características da imagem. Como que isso acontece? A extração de características é a fase em que os pontos de referência da face vão ser, de fato, analisados. Então, as distâncias que existem entre os olhos e a sobrancelha, entre o nariz e a boca, as nossas distâncias faciais vão, de fato, servir para extração de inferências sobre quem nós somos, sobre o nosso gênero, sobre a nossa, enfim, etnia, sobre a nossa idade. De fato, essa extração de características que pode ocorrer a partir de uma imagem. A partir daí, existe a possibilidade do registro dessa informação, ou seja, o registro desse template da nossa face como um ID único, e, posteriormente, a comparação desse template com a imagem que está ali passando em frente à tecnologia, e que permite também a verificação e identificação, como o Rafael Maffei também colocou previamente. Bom, entendido como é esse processo de reconhecimento facial, como isso funciona de fato, agora a gente vai partir para entender quais são os usos que isso tem tido no mercado. O primeiro deles que eu gostaria de destacar aqui é o de categorização. Então, é justamente o efeito daquela extração de características que eu comentei previamente. A categorização, ela analisa os pontos de referência da face para fazer o reconhecimento desses estados psicológicos, ou seja, se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se a pessoa está surpresa. Existem 6 estados psicológicos que uma tecnologia pode reconhecer, né? Medo, alegria, surpresa, raiva, esqueci os outros, mas, enfim, esses estados psicológicos que podem ser reconhecidos. E, enfim, a tecnologia pode ir, inclusive, além, sabendo se uma pessoa está hesitando, sabendo se uma pessoa está olhando para determinado local ou não. Ou até mesmo, eu estava olhando o site de empresas que realizam esse serviço, chegam até mesmo a poder inferir dados sobre a frequência cardíaca dessas pessoas, considerando apenas a face delas. Então, é realmente uma coisa que pode chegar a um nível de sensibilidade maior. Essa tecnologia também é capaz de fazer atribuições sobre características sociodemográficas, então, como eu comentei, qual é o gênero, qual a idade, qual a etnia, características mesmo nossas, que às vezes podem ser, inclusive, dados sensíveis sobre quem a gente é, e também pode chegar à identidade de uma pessoa, considerando que ela vai fazer aí essa atribuição dos pontos de referência, que pode chegar ao template da imagem visual daquela pessoa. Aí eu coloquei uma ilustração, que é, na verdade, uma tecnologia em tempo real fazendo isso. Isso é um vídeo no YouTube, que está disponível se vocês quiserem ver. E também um caso da Hering, que a Senacom, a Secretaria Nacional dos Consumidores, acabou iniciando um procedimento administrativo de investigação, considerando que a Hering colocou tecnologias desse tipo em uma loja conceito aqui em São Paulo, e agora a Senacom está investigando esse caso para ver se há, de fato, violação aos direitos dos consumidores. Em seguida, há a verificação e identificação. E aqui eu não vou até me alongar muito nesse caso, porque o professor já mencionou, né, a diferença entre essas diferentes possibilidades. Elas são, na verdade, os usos mais clássicos que a gente tem de reconhecimento facial, né? Primeiro, a verificação de uma pessoa, ou seja, a tecnologia se pergunta, na hora de visualizar, se ela é quem ela afirma ser, né? Como pareamento de 1 para 1, de uma imagem que está lá servindo como referência e da pessoa que está lá tentando ser reconhecida. Ela é bastante utilizada para substituir um login, uma senha de acesso, ou até mesmo para uma autentificação de 2 fatores. E ela também é utilizada para acesso a locais ou lojas mesmo, considerando
o início desse desenvolvimento dessa tecnologia de lojas que não precisam mais de atendentes físicos. Então, muitas lojas estão utilizando a tecnologia de reconhecimento facial para permitir a entrada dessas pessoas previamente à loja, para que elas consigam fazer suas compras sem necessariamente falar com nenhum atendente. E a identificação, que é também um uso mais clássico e mais a referência mais clara que nós temos são justamente câmeras de vigilância estatais, mas que também existe um uso, né, por parte do setor privado, como, por exemplo, sugestões de marcação de fotos em redes sociais, programas de fidelidade de consumidores que podem existir também utilizando essa tecnologia e direcionamento de publicidade para essas pessoas. Bom, esses são os usos mais tradicionais que a gente tem dessas tecnologias no mercado hoje. Mas será que esses usos vêm sem riscos? E a resposta é que não. Na verdade, existem muitos riscos relacionados a uma tecnologia de reconhecimento facial, considerando que ela pode fazer justamente essa inferência sobre dados sensíveis dos cidadãos. O primeiro risco que eu gostaria de destacar aqui é o de discriminação. Essa tecnologia, muitas vezes, é feita, primeiro, com um viés, né? Ou seja, os bancos de dados que servem como referência para a operação da tecnologia, eles são feitos com um baixo grau de diversidade entre as pessoas, e aí não existe realmente, às vezes a pessoa não consegue ser verificada, né? Uma pessoa negra não consegue ser verificada, como também foi exemplificado previamente. E também a possibilidade de inferência sobre dados sensíveis pode levar à discriminação também no direcionamento de uma propaganda, ou também na maneira de fazer um perfilamento sobre esse consumidor, considerando que é um tratamento automatizado de dados, e isso pode gerar complicações para a vida dessa pessoa mesmo. O segundo risco que eu gostaria de mencionar aqui é o de segurança, que eu acredito que também seja o mais clássico, considerando todos os casos de vazamento de dados que a gente tem tido ultimamente, e acessos não autorizados, ou seja, mesmo que uma tecnologia esteja operando lá em tempo real, um acesso não autorizado pode gerar riscos também para essas pessoas. E aqui eu coloquei um caso como exemplo, que é bem recente, na verdade, da empresa Suprema, que é uma empresa do Reino Unido, que teve recentemente um vazamento de dados de mais de 1 milhão de pessoas, de dados sobre biometria facial e biometria do dedo. Então, aí, para a gente ver como, na verdade, esses dados não estão 100% seguros e estão sujeitos a riscos como vazamentos e discriminação. E, em seguida, será que existe confiança dos consumidores em relação à utilização de uma tecnologia de reconhecimento facial por parte do mercado? Também não parece existir uma resposta muito otimista em relação a isso. Eu coloquei aqui 2 pesquisas que eu, inclusive, são bem recentes também, eu encontrei semana passada no semanário do Internet Lab, uma do Instituto de Pesquisa do Reino Unido, que fala que, na verdade, só 7% de pessoas, eu não sei se está dando para ler muito bem, mas só 7% de consumidores entrevistados, eles concordam com tecnologias que fazem rastreamento dos seus comportamentos ou direcionamento de publicidade para eles no meio de uma loja ou de um mercado. E a outra pesquisa, que também vai no mesmo sentido, fala que apenas 15% das pessoas entrevistadas concordam com propagandas, vendo suas reações emocionais a esses anúncios. Então, realmente não existe uma confiança ou nem mesmo uma aceitação dessa utilização dessa tecnologia por parte dos consumidores em geral. É claro, são consumidores do Reino Unido e dos Estados Unidos, então existe aí provavelmente uma diferença, considerando que nós somos brasileiros, mas, enfim, isso já é um indício bem forte de que existe uma desconfiança e uma não aceitação da utilização da tecnologia nesses casos. Considerando todos esses problemas, né, que eu apontei aqui, muito tem se falado sobre regulação de reconhecimento facial. Tanto por parte de reconhecimento facial usado para a segurança pública, como também, né, para o mercado. Aí eu coloquei alguns exemplos, né, o que tem sido mais falado é o da cidade de São Francisco, que que baniu a utilização dessas tecnologias, colocando muitas restrições à utilização de tecnologias de vigilância em geral. E esse caso, embora ele seja voltado para fins de segurança pública, ele também pode ser analisado para como, talvez, esse problema possa ser, né, tratado do ponto de vista regulatório. A União Europeia também, recentemente, afirmou que tem esse desejo de regular reconhecimento facial, considerando que eles identificaram uma grande utilização indiscriminada dessas tecnologias lá no território europeu. E aqui no Brasil, nós temos
eu pesquisei no site da Câmara dos Deputados, e nós temos 10 PLs, projetos legislativos, que tratam sobre reconhecimento facial, exatamente. Mas a grande maioria deles ainda trata do reconhecimento facial a partir de um viés criminológico, ou seja, punitivista mesmo. E 2 deles falam dessa perspectiva mais regulatória. Um deles, do Juninho do Pneu, obriga o aviso sobre as tecnologias de reconhecimento facial em ambientes comerciais, e o outro, do Bibo Nunes, dispõe sobre o desenvolvimento dessas tecnologias com algum grau de precisão maior, falando, inclusive, da possibilidade de consentimento desses usuários. Bom, considerando tudo isso, e todo esse acúmulo que o IDEC tem sobre esse tema, nós temos algumas recomendações que poderiam ser utilizadas por empresas na hora delas pensarem, nossa, será que eu devo começar uma tecnologia de reconhecimento facial? Como eu posso fazer isso? A primeira delas é sempre uma verificação sobre a necessidade, de fato, dessa tecnologia. O que, de fato, ela vai agregar para a experiência daquela empresa em relação ao seu usuário. Então, isso é, na verdade, um princípio básico da Lei de Proteção de Dados Pessoais, mas que precisa ser melhor observado, considerando que, muitas vezes, essas empresas usam essas tecnologias, sendo que existem outras alternativas a elas. Segundo ponto que é bastante importante para a gente é o princípio da transparência, né? A necessidade de transparência, uma transparência ativa em relação ao uso dessa tecnologia, ou seja, efetuar relatório de impacto à proteção de dados, ter discriminado exatamente para a pessoa, quando ela vai consentir com uma tecnologia, quais são os possíveis usos daquela tecnologia, enfim, ser realmente ativo, né, em garantir informação para o consumidor de como aquilo está sendo utilizado. O terceiro ponto é o consentimento e o direito de escolha. Por que eu coloquei também direito de escolha, além do consentimento? Para justamente abarcar os casos em que, muitas vezes, as empresas falam que não existe alternativa, que você precisa usar uma tecnologia de reconhecimento facial, senão você não pode usar aquele serviço, que é basicamente o caso do serviço de telefonia que o professor Rafael comentou. É necessário que essas empresas possam colocar alternativas à utilização do reconhecimento facial e que elas respeitem a escolha do usuário. E, por fim, a necessidade de medidas antidiscriminatórias, ou seja, que esses bancos de dados sejam construídos com mitigação desses vieses que podem acontecer, com revisões constantes e também com formação dessas pessoas que estão desenvolvendo e operando essas tecnologias, para que elas façam as melhores escolhas possíveis, ao ponto de mitigar possíveis danos e discriminações aos seus usuários. Essas recomendações vão ser melhor abordadas e mais aprofundadas nesse documento que eu mencionei, que está sendo elaborado com Internet Lab e que vai ser, até mês que vem, publicado. E é isso, gente. Essa é a minha contribuição para o debate. E agradeço mais uma vez a participação e fico à disposição para os debates. Obrigada. Obrigado, Bárbara, pela apresentação. Aqui mostrou aqui algumas aplicações que não de vigilância, de análise de sentimentos, aí, que é a preocupação que se tem em relação a esses algoritmos, né? Enfatizou novamente a dificuldade que a tecnologia tem, particularmente de reconhecimento de imagem, num ambiente de aprendizado de máquina, de você fazer, ter bias, né? Discriminar pelo fato dos bancos de dados não estarem suficientemente povoados por imagens de pessoas de diferentes etnias, etc. Quer dizer, é um ponto que os pesquisadores brasileiros já descobriram que, na verdade, a inteligência artificial ela funciona bastante mal se você não tem os datasets treinados para as etnias e para as características de gênero adequadamente. Agora, a gente vai passar para a apresentação da Luíse, que é pesquisadora do Instituto Igarapé e doutoranda na London School of Economics. Por favor, Luíse. Tá ótimo. Olá a todos e todas. É um verdadeiro prazer poder estar aqui com vocês. Tenho acompanhado o seminário de proteção de dados há alguns anos agora e é realmente uma honra poder estar aqui em cima falando para uma plateia tão qualificada, para um público que é tão especialista. E aqui, enfim, como já foi apresentado, sou pesquisadora do Instituto Igarapé,
doutoranda também em mídia e comunicações. Então, já falando do meu background aqui, não venho de direito, mas vou falar um pouco sobre regulação. Eu acho que, enfim, o tema de reconhecimento facial tem se tornado uma tendência não só aqui no país, mas claramente uma tendência global, conforme a gente já viu nas outras apresentações. E eu vou falar aqui um pouquinho do projeto que a gente está desenvolvendo no Instituto Igarapé, que trata sobre tecnologias de monitoramento e vigilância. Mais especificamente, nós estamos olhando para 3 tipos de tecnologias de monitoramento, sendo elas o reconhecimento facial, sistemas de reconhecimento facial, sistemas de reconhecimento de placa, e, por fim, as câmeras de vigilância, CCTVs, né, que criam essa infraestrutura na qual nós também podemos pensar a aplicação de sistemas automatizados, né. E, enfim, eu vou compartilhar um pedaço dessa pesquisa, que é a mais específica sobre reconhecimento facial, e dentro disso, antes de eu passar para a discussão e para a apresentação, eu acho que vale mencionar também que eu acho que a progressão das apresentações foram excelentes, porque eu vou falar um pouco mais da parte do setor público, né? Como é que a gente pode identificar as tendências que existem agora no Brasil. E a minha apresentação ela se resume a 3 perguntas. A primeira delas é como nós podemos pensar sobre reconhecimento facial, porque eu acho que com o trend internacional, conforme essas diferentes headlines apontam, eu acho que existe uma necessidade da gente entender e de repensar os conceitos que nos fazem refletir sobre o que é reconhecimento facial de fato. A segunda pergunta sendo o que é o reconhecimento facial no Brasil, como a gente pode entender ele dentro de um contexto social, cultural, econômico específico e de desigualdades também como o Brasil. E, por fim, como é que a gente pensa os parâmetros e a implementação de princípios no contexto regulatório. Então, como eu já estava falando, né, eu acho que dentro do contexto internacional nós já vimos uma série de exemplos aí, um que não foi mencionado, né, porque eu acho que o da Met Police é bastante notório, mas o caso da Taylor Swift de usar reconhecimento facial nos seus shows foi um choque para os fãs e para as pessoas que estavam indo para o show, mas também para a comunidade mais em geral que advoga, enfim, pela preservação de direitos. E eu acho que, no contexto internacional, eu acho que todo o discurso sobre a implementação do reconhecimento facial vem com uma promessa de eficiência, uma promessa de melhoria de processamento, com uma questão que é como é que a gente pode garantir que os processos de identificação sejam mais eficientes, mais rápidos e mais acessíveis. E claro, vem com isso, o caso mais emblemático da China, né, a noção de controle de fluxos, controle de pessoas, controle de entradas e saídas, autenticação de pessoas. E aí, pensando também numa escala muito maior. Mas eu gostaria, enfim, ao responder à pergunta do que é reconhecimento facial e como nós podemos pensar sobre reconhecimento facial, eu acho que a primeira coisa é entender que o reconhecimento facial não é algo novo. Com esse contexto internacional e com os mais recentes desenvolvimentos no panorama brasileiro, eu acho que existe uma facilidade da gente não pensar sobre o que o reconhecimento facial já é, né? Então, ele é, de fato, de acordo com muitos acadêmicos, o reconhecimento facial ele é uma prática que está na interseção entre tecnologias de monitoramento e tecnologias de identificação, ou seja, aquilo que já foi discutido, inclusive, sobre, em determinado momento, enfim, práticas de antropometria, datiloscopia, papiloscopia, ou seja, de medição de partes do corpo, de medição de dados biométricos, tudo isso, esse processo de classificação, de catalogação dos dados do ser humano, do seu corpo, são práticas que já existem há muito tempo. E o reconhecimento facial, mais especificamente, enquanto uma prática científica, tem seu início em aproximadamente 1960, com esse senhor, que vocês podem ver aqui, que se chama Woody Bledsoe. E ele, nos Estados Unidos, começou a desenvolver mecanismos e técnicas para poder catalogar os registros faciais, né? E eu acho que hoje, para a gente poder entender o que é o reconhecimento facial hoje, eu acho que é importante a gente ter essa história, esse processo, esse passado, que informa também, porque a grande parte dessas técnicas são aplicadas, enfim, tanto na área de segurança pública já,
tanto na área de análise forense. Então, eu acho que, enfim, para a gente poder entender, inclusive quando se trata em práticas como a frenologia, que é muito controversa, né? Ou seja, a medição do crânio para associar com traços e características das pessoas, eu acho que existe aí algo a ser dito sobre como essas práticas, de fato, informam como a gente pode ver o reconhecimento facial hoje. Mas, agora, para perguntar o que é o reconhecimento facial no Brasil. E, para isso, é o que a gente tem feito no Instituto Igarapé. Eu acho que, com esse entusiasmo do reconhecimento facial enquanto uma solução para a segurança pública, eu acho que existe aí uma grande lacuna que precisa ser suprida em termos de pesquisa para a gente entender quais são as práticas vigentes, né? Como tem sido implementado, é algo novo? Então, aqui estão mais alguns dos casos que foram reportados no Brasil, mais especificamente durante o período do Carnaval, os períodos, enfim, no qual Rio de Janeiro e Salvador foram os berços dos pilotos de implementação dessas tecnologias de reconhecimento facial. E, enfim, criando mais ainda, não só a noção do reconhecimento facial enquanto uma solução única, quase que uma silver bullet para a segurança pública, mas também trazendo, enfim, todo o investimento que vem com isso, todas as empresas, seja a Oi, seja a NEC, seja a Huawei. Então, eu acho que existe aí todo um trabalho de fundo que precisa ser feito e que a gente tem feito no Igarapé. E o que é o reconhecimento facial no Brasil? De acordo com o nosso... A gente fez um levantamento inicial, um pouco depois do Carnaval, sobre os diferentes casos, e aí, claro, todos os casos reportados aqui foram casos publicamente registrados pela mídia. A gente também entrou com diversos pedidos de lá e estamos analisando mais dos dados que nós conseguimos obter, mas eu acho que, para além disso, eu acho que isso fala muito já para a gente sobre o que é o reconhecimento facial no Brasil. Antes de 2018, né, mais assim, final de 2018, mas antes disso, a grande justificativa e incentivo para a implementação do reconhecimento facial era basicamente no setor de transporte. Nós identificamos 4 diferentes áreas de implementação, né? Transportes, educação, segurança pública, controle de fronteiras e outros casos esporádicos. Mas o setor de transportes, o controle a fraudes, controle de acesso a pessoas a esse transporte, principalmente transportes intermunicipais, esses eram os principais motivadores, os principais indicadores para a implementação do reconhecimento facial. Claro, um caso aqui e ali para controle de alunos em suas escolas. Desculpa, gente, eu estou esquecendo o português e estou misturando o inglês com o português. Mas, nesse caso, no nosso levantamento, o primeiro caso reportado foi em 2011, em Ilhéus, também do setor de transportes. Então, para a gente ver que isso não é algo novo. Em termos de regulação, o primeiro PL registrado que nós conseguimos identificar, que não foi aprovado, foi em 2004, que foi uma PL proposta pelo Eduardo Paes, que falava sobre a utilização do reconhecimento facial, na época chamado de biometria facial, né? Existe também uma mudança da linguagem aí sobre qual nós falamos sobre isso, para autenticar o acesso a dados tributários. Então, como uma faceta do processo de autenticação e segurança de acesso a dados. Enfim, nós identificamos mais de 37 cidades no país que já implementaram o reconhecimento facial de alguma forma ou de outra, mas, enfim, o que nós mais identificamos é uma implementação muito esporádica e, além disso, exploratória, né? O que nos leva, enfim, à pergunta de como é que nós podemos trazer algum tipo de coerência para a implementação e uso do reconhecimento facial e delimitar quais são os benefícios e riscos. Além disso, eu acho que eu pulei uma. Na parte de regulação, claro, já foi mencionado tanto a PL do deputado Bibo Nunes quanto a do deputado Juninho de Pneu, mas eu queria falar algumas coisas que eu acho que são interessantes, principalmente do que diz respeito ao deputado Bibo Nunes, que fala sobre reconhecimento facial, o define como reconhecimento emocional, de personalidade, de sentimentos, de saúde mental, e entre outros. E, além disso, no seu artigo 2º, fala sobre o uso da tecnologia para fins benéficos e dentro de padrões razoáveis. Eu acho que aí existe toda uma zona cinzenta em termos de interpretação do que vem a ser esses padrões razoáveis que ainda precisam ser debatidos amplamente pela nossa sociedade.
E, além disso, nós também fizemos um mapeamento de todos os projetos de lei, e aí, quando eu falo só projetos de lei, é porque grande parte da legislação que está sendo formada agora é uma específica de reconhecimento facial. Se nós, inclusive, olhamos um pouco antes, e grande parte dos outros projetos de lei ou leis já vigentes são leis sobre biometria que tem algum componente com o registro de face. Então, nós estamos olhando agora só para projetos de lei que explicitamente mencionam o reconhecimento facial, e nós identificamos 21 projetos no Brasil todo, né, em termos de regulação estadual, sendo que 16 desses 21 só em 2019, o que tem muito a dizer também sobre o contexto no qual essa mudança de tom dos incentivos que nós víamos antes em termos de controle de fraudes, controle de acesso, para uma discussão muito mais voltada para uma abordagem criminológica, uma abordagem que é muito mais voltada para uma solução de segurança pública. E entre os maiores proponentes tem o Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio de Janeiro, incrivelmente, com 8 projetos de lei sobre reconhecimento facial desde o início de 2019. E, como eu não tenho tempo para passar por todos os projetos de lei, eu vou mencionar aqui, talvez, as grandes tendências em termos de regulação que nós identificamos, né? A primeira sendo projetos de lei mais gerais, ou seja, projetos de lei com caráter genérico, abrangente, que falam, enfim, sobre simplesmente facilitando a implementação do reconhecimento facial para fins de segurança pública ou em espaços públicos, com a validação, enfim, claro, também já fortalecendo os que já estão já estão sendo implementados, como no setor de transporte. Outra categoria, as complementares, ou seja, nós já ouvimos que para o estabelecimento de um sistema de reconhecimento facial que seja eficiente, que seja responsivo para a finalidade que for, é necessário bases de dados e um processamento bastante rápido para que isso aconteça. Então, isso faz muito sentido quando nós lemos diversos projetos de lei que são especificamente que estabelecem bancos de dados específicos e que também estabelecem quais bancos de dados vão ser cruzados. E outras específicas que estabelecem, inclusive, que prevêem, inclusive, a altura na qual a câmera tem que estar posicionada, quanto acima do chão, aonde elas devem ser localizadas, ou seja, deve estar na catraca, deve estar na entrada de um estádio. Então, existem esses 3 tipos de tendência que nós identificamos. Por fim, eu acho que, para auxiliar, além do que já foi falado, o nosso imaginário e a nossa forma de entender a regulação do reconhecimento facial é também de entender as diferentes escalas de implementação. Porque, para a gente poder pensar os princípios que estão previstos, inclusive na nossa Lei de Proteção de Dados Pessoais, tais como a proporcionalidade, a necessidade, a gente entender as diferentes escalas de uso e implementação, que tem sido o nosso foco de estudo. Ou seja, no primeiro momento, os casos como o Met Police, que fizeram diferentes testes e apreenderam pessoas, se eu não me engano, 7 pessoas num trial, e sendo que parte dessas pessoas foram identificadas erroneamente. E eu acho que uma das coisas, a partir desse primeiro pilar, é que é um pilar propenso para o reconhecimento ativo, é um no qual, em termos de segurança e espaços públicos, você pode advogar, como a gente já viu em diversos projetos de lei, principalmente estaduais, que falam sobre simplesmente utilizar no espaço público que tenha mais de 10 mil pessoas num determinado local, então, expandindo a possibilidade de um reconhecimento ativo. O segundo é o caso da Taylor Swift, que são ambientes um pouco mais controlados, no qual você tem, inclusive, a capacidade de comunicar melhor quando você tem um ambiente mais controlado, você tem a capacidade de explicar melhor sobre qual é o público que está sendo vigiado, mas, enfim, claro, na parte mais privada, né, que é o que eu acho que a Bárbara estava falando também, você tem mais controle. Você tem mais controle sobre quem entra, quem sai, sobre a finalidade. Então, eu acho que essas diferentes escalas também nos auxiliam em entender como os princípios previstos que nós já temos, como eles podem ser operacionalizados. E, por fim, eu acho que, só para complementar,
o artigo 4º da LGPD abre a exceção para fins de segurança pública. Eu acho que um dos principais desafios das leis e dos projetos de lei que estão por vir é como eles vão fortalecer os princípios que já estão previstos, a despeito dessa excepcionalidade no artigo 4º. Por fim, eu espero que, a partir dessas 3 perguntas que eu fiz no início, a gente possa ter uma visão melhor sobre o fato de que o reconhecimento facial não é uma tecnologia nova, ela é uma prática científica que se desenvolveu desde 1960, mas que também conta, enfim, com essa interseção, não só em termos de segurança pública, mas também essa interseção, como eu falei, de tecnologias de identificação, autenticação e tecnologias de monitoramento. Segundo, que a sua implementação é de caráter exploratório, e não só no Brasil, mas como em outros países. E terceiro, que, claro, ainda precisamos refletir e estabelecer parâmetros para o uso. E, por fim, eu acho que, em termos de benefícios, alguns dos casos, só para complementar o panorama que já foi falado aqui, a Microsoft, por exemplo, tem utilizado o reconhecimento facial para estudos arqueológicos, né? O Japão tem utilizado, inclusive, reconhecimento facial para identificar pessoas com dificuldades de... como é que eu posso dizer, pessoas em cassinos, pessoas que estão, talvez, muito tempo num determinado local. E, enfim, só para complementar esse panorama de diferentes possibilidades de implementação. Acho que, dentro do caso do Brasil, uma das partes não muito exploradas é a utilização desse tipo de tecnologia também para combate a desastres naturais, identificação de pessoas perdidas, perdão pelo momento de reflexão aí, mas eu creio que é isso. Eu acho que a gente ainda tem que definir muito bem as linhas e o que vem a ser o benefício dessa tecnologia, e principalmente dentro de um contexto como o Brasil, que, como já foi falado, um contexto no qual grande parte da nossa população carcerária é composta de negros. Então, por causa disso, nós temos que pensar sobre como as bases de dados que nós estamos prevendo nos nossos projetos de lei que vão ser cruzados, como isso vai afetar os vieses que vão se resultar depois. Se você for implementar no próximo carnaval uma tecnologia de reconhecimento facial, como foi feito, quem vão ser os privilegiados e quem vão ser aqueles que vão estar sendo ativamente identificados ou erroneamente identificados por esses tipos de tecnologia. Obrigada. Obrigado, Luíse, pela apresentação. Muito interessante essa distinção que ela fez entre o uso da tecnologia nos espaços públicos, nos espaços médios, aí de uso controlado, e no espaço privado, né? Porque eu acho que, para cada um desses espaços, certamente os desafios regulatórios são diferentes, né? Agora, temos o nosso tempo para fazer perguntas. Estamos esperando aqui perguntas da plateia, que já tem uma pessoa levantando a mão. Eu peço que se identifique e, se fizer a pergunta para algum panelista em especial, que direcione a pergunta, senão a gente vai decidir aqui quem vai responder. Boa tarde a Estamos todos. recebendo também através desse QR Code aí, tá? Okay. Por favor, tem uma pergunta já ali. Eu sou o João, educador, e adorei o painel, porque eu fui vítima também. Não sou eu, mas eu creio que aqui ou alguém deve ter algum parente ou amigo que foi vítima. Eu sou usuário da linha amarela, então eu acompanho o caso. E também já fui barrado no ônibus, né? Fiquei um mês sem um bilhete, porque a foto lá, ele saía muito novo, né? E isso porque eu sou branco, né? Imagina se fosse negro, né? Como é que seria o caso, né? Então, a questão para a mesa, para todos, se alguém quiser responder, é como nos proteger socialmente, se acaso não. Certamente, futuramente, a coisa vai se intensificar. Como nos proteger contra abusos e quais são as possíveis desculpas que as empresas, que essas organizações vão utilizar para nos ludibriar.
bem interessante o ponto que você colocou, inclusive de não passar, né, na catraca do ônibus, porque nós também vimos alguns casos sobre isso no IDEC, mas casos com mulheres, pessoas trans. As pessoas não eram identificadas porque elas eram trans. Então, está aí um grande exemplo também de como essa tecnologia pode ser discriminatória. E como se proteger, na verdade, é uma pergunta muito difícil de responder, considerando que muitas vezes está fora do nosso alcance, né? Claro, o consentimento é uma regra muito positiva para que as pessoas consigam exercer um direito de escolha sobre isso, mas existe aí também uma dimensão regulatória que é bastante importante, que vai ser exercida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ela estiver instituída, que é de realmente auditar essas tecnologias e de fazer com que elas funcionem da melhor maneira possível, com respeito aos direitos dos usuários. Acho que é essa a minha resposta. Obrigada pela pergunta. Eu acho que o caso de não poder nem entrar no ônibus é uma das coisas que a gente, enfim, identificou em diversos casos também, especificamente sobre isso. Inclusive, teve, agora não me recordo qual estado especificamente, que propôs um projeto de lei, porque, justamente, muitas das crianças e das mães não estavam conseguindo ter o seu bilhete ou não estavam conseguindo entrar no ônibus por causa desse tipo de reconhecimento, porque ou as câmeras eram muito em cima, elas eram muito embaixo, ou elas não funcionavam, então a pessoa não tinha como entrar no ônibus, porque o único mecanismo de validação e autoritativo sobre dizer sobre o fato da pessoa poder entrar ou não era um piloto de reconhecimento facial dentro de um ônibus. E teve um projeto de lei que ainda está tramitando para garantir que, enfim, haja algum tipo de ponderação sobre qual é a necessidade e qual é a, como é que eu posso dizer, se isso de fato está sendo algo benéfico para a população que está utilizando aquele meio de transporte. Obrigado. A gente tem 3 perguntas no aplicativo, não sei se tem mais alguma de viva voz aqui. Fazer mais uma de viva voz, depois vamos ao aplicativo, por favor. Boa tarde, meu nome é Tayan, eu sou especialista em Security Compliance da cervejaria Ambev, e uma das minhas atividades é dar apoio em projetos para a companhia, principalmente na parte de segurança cibernética. E aí acabo pesquisando bastante na internet sobre projetos de inovação para revolucionar alguns setores da companhia. E um dos que eu vi sobre um provedor de serviços de logística mundial era para instalar câmeras de monitoramento dentro da cabine de caminhões que fazem entregas de logística, né? Principalmente para a prevenção de acidentes, quanto à detecção do motorista na posição correta de dirigir, ou se ele acaba caindo no sono no meio de um trajeto, assim como prevenção de perdas, se o caminhão é assaltado, roubado, a carga é roubada, ou se acontece algum acidente e é possível localizar. Isso é um provedor que estava oferecendo na internet um tipo desse serviço, e aí eu queria saber qual é a complicação que pode gerar a parte de reconhecimento facial para a empresa, principalmente agora no âmbito da LGPD, porque ele vai detectar principalmente a face e comportamentos do motorista. Posso só iniciar? Acho que, nesse caso, um potencial risco que se corre é depender do consentimento do motorista ser considerado válido para que ele se submeta a esse procedimento, né? Evidentemente, se isso for uma prática implementada pela empresa, é muito duvidoso que se possa considerar como genuíno o consentimento de quem está submetido numa relação de dependência empregatícia em relação ao seu empregador, né? Então, enfim, este em muitos casos, em tecnologias de reconhecimento facial, não só nelas, né, mas capturas de dados sensíveis em geral, este elemento do consentimento não genuíno é apontado como um obstáculo à implementação, se essa for a base legal do uso, da permissão para o uso da tecnologia. Bom, então, nós temos mais uma pergunta do público, e depois vamos entrar nas perguntas do aplicativo, por favor. Boa tarde. Meu nome é Cristiane, eu sou CEO na Procura Direito. E a minha
pergunta é para a Bárbara, mas para todo mundo da mesa também. Você falou sobre o caso da Hering. É uma grande polêmica a questão de detecção facial e reconhecimento facial. Eu queria ouvir um pouco mais sobre essa parte, até mesmo técnica, porque a Hering fala que não teve tratamento por não fazer reconhecimento facial, né? Então, é difícil pensar numa anonimização sem tratamento e, principalmente, de como a própria coleta e o deletar a própria captura da foto seria um tipo de tratamento, né? Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso. Obrigada. Está funcionando isso aqui? Beleza. Então, essa é uma pergunta bem interessante, na verdade. Inclusive, eu fiz a minha apresentação mostrando justamente esse entendimento sobre os processos de reconhecimento facial para tentar até dar uma resposta. O que a gente considera como detecção facial é, na verdade, só a presença de uma pessoa naquela imagem. Isso foi, na verdade, o que a gente leu na literatura técnica. Toda a literatura técnica fala. A detecção facial é a primeira fase de um processo de reconhecimento facial em que você vai poder detectar a presença de uma pessoa sem fazer inferência sobre quem é aquela pessoa, ou seja, sobre quais as características daquela pessoa, características demográficas, características, seja das expressões faciais, das emoções, enfim. A atribuição de características ela é feita a partir de uma fase posterior, uma fase em que realmente há análise das características. Eu estou falando muito características, mas, enfim, análise dos pontos de referência daquela face, que vão poder até mesmo chegar à possível identificação de uma pessoa. Então, a partir disso, a gente considera, sim, que há um reconhecimento facial, que é um procedimento de reconhecimento facial, e que, por isso, essa distinção, na verdade, tem sido feita de uma maneira conceitualmente meio equivocada. Acredito que seja isso. Quer alguma coisa? Vamos, então, para as perguntas. Você pode ler as perguntas, por favor? Sim, nós temos duas perguntas bem parecidas. A primeira é, tendo em vista o viés punitivista da maioria dos projetos de lei que abordam o reconhecimento facial, qual seria o melhor modelo de regulamentação da matéria e se existe algum modelo de outro país a ser observado? Quer falar, Luiz? Henrique. Sobre se tem um modelo e qual é a primeira pergunta? Tendo em vista o viés punitivista da maioria dos projetos de lei brasileiros, né, que abordam o reconhecimento facial, qual o melhor modelo de regulamentação da matéria e se há algum modelo em outros países a ser observado? Eu acho que um modelo específico, acho que não tem, mas eu acho que uma das coisas que, de fato, a gente, enquanto país, vamos ter que decidir é qual o tipo de regulação que nós vamos querer ter, e eu acho que, de fato, o caso de São Francisco é muito emblemático sobre uma decisão coletiva sobre o que é o reconhecimento facial naquele país enfim, as limitações. Eles decidiram que, de fato, é tão intrusivo a coleta do registro facial de uma pessoa, o dado é tão sensível, ainda mais no caso do reconhecimento facial, que você pode coletar isso à distância, que a própria colocação desse sistema já é um risco para a população e, enfim, para os direitos de uma população, pensando, inclusive, no caso de você ter a liberdade de se manifestar, de você poder estar num determinado protesto. Tudo isso entra é isso que a gente vai precisar definir, por isso que eu não vou falar especificamente um modelo que fala isso, porque eu acho que nós precisamos determinar qual é o tipo de implementação que nós estamos achando como aceitável. E eu acho que o caso de São Francisco é emblemático de uma decisão muito clara sobre o que é aceitável e o que não é aceitável em termos de implementação e uso. Eu acho que a pergunta aí cabe também uma reflexão sobre a própria implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nesse contexto, não só os PLs específicos de reconhecimento facial. Então, eu queria perguntar aqui para o Rafael e para a Bárbara se podiam acrescentar alguma coisa em relação a esse assunto, junto à regulamentação mesmo de privacidade. A minha tendência é responder com a apresentação da Luíse,
que apontou muito bem que, quando essa iniciativa legislativa for tomada, é muito importante observar os princípios gerais que já estão inscritos na Lei Geral de Proteção de Dados também para essa atividade. E eu destacaria também, me parece muito importante, a implementação de monitoramento e revisão permanente dos resultados, não só dos benefícios colhidos na atividade de segurança propriamente, houve ganhos de fato, né? Há diversos exemplos de usos de tecnologias, por exemplo, de videocâmeras e circuitos de televisão e monitoramento por câmeras, nos quais se imaginava que haveria um ganho e, de repente, quando se foi averiguar os resultados, descobriu-se que havia outras limitações materiais assim tão mundanas, do tipo existência de pessoas para reagir à emergência apontada pela tecnologia, que impediam que os ganhos fossem aqueles que se poderia, potencialmente, ou que se imaginava obter. E se a gente descobre que, a despeito das promessas, os resultados não são aqueles que poderiam ser, o que a gente imaginava que seriam, mas, não obstante, os riscos, né, inerentes ao uso da tecnologia continuam lá, talvez essa atividade de revisão permanente nos aconselhe a explorar outros caminhos, porque, enfim, né, se os benefícios não vierem. Não tenho muito o que acrescentar, acho que eles já comentaram os principais pontos. Só ressaltando mesmo essa assimetria de informação que existe e a dificuldade mesmo enfim, da realização de auditoria sobre essas tecnologias para saber como elas funcionam e quais são, de fato, os riscos que as pessoas correm ao estar submetidas a elas. Então, acredito também que a autoridade vai ter um papel importante nesse caso de autorização, homologação, qualquer que seja sobre essas tecnologias. Só mais um ponto que eu acho que é com relação ao que o Rafael estava falando. O próprio desafio de se pensar transparência dentro de um contexto de implementação do reconhecimento facial, uma vez que, se no nosso processo, e aí eu posso falar a partir do estudo que nós estamos desenvolvendo, foi difícil de entender a quantificação do que é sucesso e o que, de fato, quais são as métricas utilizadas para determinar que aquela implementação foi efetiva, foi bem-sucedida, que ela foi capaz de identificar. O próprio fato de não ter nenhuma transparência sobre esse tipo de outputs, eu acho que já traz uma discussão muito fundamental sobre o que a gente espera em termos de transparência quando a gente pensa diferentes usos nessas diferentes escalas. Só uma última observação, reforçando. Acho muito importante a gente avaliar a utilização da tecnologia no contexto de todo o mais que existe. O caso que a Luíse mencionou, da mulher que foi presa em julho, agora em Copacabana, ela não mencionou, era especificamente uma mulher negra, portanto, na linha do que já se apontava, e o mandado de prisão que o levou a ser presa estava cumprido. Então, quantos mandados de prisão abertos a gente tem no Brasil hoje? 450 mil, é isso? 450 mil, a gente conseguiu cumprir prender alguém que já estava na cadeia. Então, acho que isso é muito emblemático de como essa tecnologia super sofisticada é aplicada numa estrutura que tem uma série de outros problemas, que são desde problemas assim estruturais e de viés que são historicamente construídos, até problemas operacionais, assim, né, absolutamente triviais, de não conseguir saber quem tem que ser preso, mesmo que eu saiba que a pessoa correta é aquela. Então, né? Obrigado. Tem mais uma pergunta, né? Isso, nós temos mais uma pergunta do Fernando. Ele gostaria de saber se é possível anonimizar esses dados em tempo real e garantir a continuidade do estudo estatístico com o direito à privacidade do indivíduo preservado. Acredito que sim, é possível que exista o descarte desses dados em seguida a um tratamento de dados, mas com algumas limitações, né? O descarte é possível apenas
após uma fase de extração de características, não após uma fase de identificação ou de verificação, justamente porque o armazenamento é necessário para que essas atividades sejam realizadas. Mas, de qualquer maneira, a posição, pelo menos a posição do IDEC, é que a anonimização seguida, o tratamento de dados, não isenta a empresa de seguir com as regras previstas tanto no Código de Defesa do Consumidor como na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, até porque mesmo dados anonimizados podem levar a discriminações de um público de consumidores por causa das inferências que são feitas sobre esses dados sensíveis deles. Eu tenho só, na verdade, uma pergunta também para a Bárbara. Está disponível já publicamente o parecer do IRIS? Tá, sim. Porque o parecer do IRIS, né, que na ação da linha amarela do metrô, fala disso detalhadamente. Então, eu recomendo a leitura ao Fernando, que fez a pergunta. Bom, a gente tem alguns minutos ainda. Se tiver mais alguma pergunta, tem alguma pergunta do aplicativo? Do público, por favor. Renato Leite, Data Privacy Brasil. Uma prática que estão visto na iniciativa privada, que estaria dentro do escopo da LGPD, é basicamente dizer o seguinte: beleza, artigo 11, inciso 2, a linha G da LGPD, permite a utilização de dados pessoais sensíveis, inclusive biometria, para fins de identificação e segurança do titular ou de terceiros. Então, basicamente, o que tem se dito é, beleza, não vou... O professor Maffei falou do consentimento, mas tem situações onde o consentimento ele não é viável, como na relação de emprego, simplesmente não passa no teste, e aí eu tenho uma base legal específica, para quem acompanhou o processo legislativo, sabe por que essa base legal foi incluída, mas que hoje traz uma possível legitimação do uso de dados de biometria, inclusive para reconhecimento facial, para fins assim, não públicos, vamos falar. Como é que a gente compactualizaria isso com os princípios e essa ânsia que a iniciativa privada vai ter em se valer dessa base legal? Essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Mas eu destacaria o seguinte: isso não pode ser interpretado desconectadamente do restante dos princípios da lei, e a mim parece muito importante, acho por isso vale insistir numa regulação específica, reconhecer que, embora haja múltiplas formas de múltiplos tipos de dados que são dados sensíveis e que podem ser usados, as tecnologias de reconhecimento facial, especificamente, se distinguem das demais das outras tecnologias, inclusive que fazem uso de dados biométricos, porque elas têm uma potencialidade de aplicação e uma capacidade de escala que é muito única. Então, o dado da minha digital é um dado biométrico e sensível, mas ninguém vai me pinçar no meio de uma multidão com a minha digital, né? Acho que, por isso, é tão importante que a gente não dilua as tecnologias de reconhecimento facial dentro da categoria geral da lei, embora elas, sem dúvida, se incluam lá, e consiga desenvolver um olhar específico para isso, seja na regulação ou seja na própria interpretação da proporcionalidade quando ela for exigida para avaliar um determinado caso concreto. Mas, enfim, esta é a grande... As outras bases, né? Segurança pública, que, enfim, vai precisar de lei e tal. Só um comentário, acho que é bem complementar ao que o professor Rafael já estava falando, que é que, no caso do projeto de lei do Bibo Nunes, tem uma especificação que eu acho que vai, enfim, vai entrar um pouco em conflito aí com outras leis, mas que ele prevê que segredos comerciais não poderão servir de justificativa para a violação da lei. Então, eu acho que isso vai trazer toda uma discussão sobre, enfim, o que está dentro da interpretação desse escopo de segredo ou não, né? Seja, enfim, para a utilização, seja de autenticação interna, autenticação externa, ou como o próprio serviço da empresa que está utilizando esse tipo de tecnologia. Mais última pergunta, por favor. Temos ainda 3 minutos e meio.
Boa tarde a todos. Alô? Eu trabalho para a NEC, né, então eu sou fornecedor de tecnologia de biometria. Eu queria saber, dando a outra visão, né, do outro lado da mesa, qual seria o papel do fabricante, né, no fornecedor de soluções, dentro dessa cadeia de confiança. O que seria o meu dever de casa, eticamente falando, comercialmente falando, né? E nós temos uma preocupação muito grande com relação também à questão de implicações jurídicas das soluções, né? Nossa parte, nossa responsabilidade em processos, né? Sob a luz da nova legislação, por exemplo, nos preocupa muito a questão da corresponsabilidade. Seríamos operadores, no caso, ou poderíamos ser litigados do fornecimento dessa tecnologia? Então, a primeira pergunta é essa: como os fabricantes, né, os fornecedores de tecnologia de reconhecimento facial podem fazer o dever de casa? E, na extensão, se der tempo, logicamente, nós estamos em cima, qual seria a minha maior preocupação hoje em termos de implicações jurídicas? Muito obrigado. Olha, eu acredito que o fabricante ele tem um papel importante justamente porque é ele quem desenvolve a tecnologia, né? E aí, nesse papel, bom, depende um pouco do quanto isso está abarcado por uma relação de consumo ou não, porque é justamente esse modelo que a Lei Geral de Proteção de Dados adotou. Então, e depende também até que ponto o desenvolvedor da tecnologia realmente opera ela. Então, ele é o responsável por realmente fazer o tratamento de dados, porque, se ele não for o responsável, ele não se classificaria como o operador, no caso, né, da LGPD. Ele seria apenas o fornecedor. Mas isso não isenta também a necessidade de, enfim, acordos que realmente reflitam a LGPD nas suas formulações. Então, contratos que realmente levem isso em conta, evitar, mitigar os riscos, etc. Bom, quer comentar, Luiz, alguma coisa? Bom, gente, estamos aqui no limite do nosso tempo. Quero agradecer a participação de vocês, aqui dos nossos panelistas. Acho que foi uma boa discussão num assunto complexo, né, que eu vejo que a gente tem muito a discutir aí nos próximos seminários que vão vir pela frente. Muito obrigado, bom almoço. Vamos voltar às 2h30. Temos agora o intervalo do almoço e 2h30 estamos voltando aqui. Até já.